Oi? Eu peço desculpa pela Não, tosse. não precisa de desculpa. Faz parte do processo, tá tudo certo. Prazer. Prazer é meu. Bem contente com essa interação. O que lhe acontece, né? Sim. Eu também gosto. Explicar a interação é minimamente interessante. Uhum. O que é o moralismo? Moralismo é a descrição de um padrão comportamental. Para estabelecer um comportamento, nós precisamos minimamente de um contraste. Concorda? Para estabelecer o comportamento precisa de um contraste? Exato. Nós precisamos de um contraste para saber o que está sendo comportado naquela mente e naquela realidade comum entre os seres que ali percebem tal comportamento. Mas tem como saber. O ser só consegue perceber pela perspectiva dele, né? Através de um contraste, que é um Tá. resultado de uma ambientação. Aham. O ser Tá. estabelece um ambiente reconhecível através de seus julgamentos, e com isso ele tem uma ambientação que funciona como um modo de operação em um determinado ambiente, e dessa forma esse modo de operação é um código binário que funciona como código primário para ele perceber as interações e os comportamentos de vários elementos de um ambiente, sejam esses elementos seres ou não seres. Entende? Muito legal. Aham. Dessa forma, ele sempre tem um modo de operação primário que é composto por códigos binários de interação, onde o julgamento dos códigos binários são percebidos como padrões trinários. O julgamento de algo binário é uma terceira coisa, que levou em consideração aquela binariedade que foi objetificada inicialmente. Tá. Como mais gente vai ouvir esse áudio, eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho dessa interação trinária. Sim, assim que eu terminar o meu raciocínio, Beleza. tá bem? Uhum. Muito gentil. Dessa forma, nós temos uma expressão da escolha entre objetos que podem ser classificados como objetos A e objetos B. Por que objetos? Porque um objeto faz parte de uma classe de objetos já conhecida pelo ser. E para o ser, naquele agora, se justifica um presente reconhecível através da percepção que o próprio ser tem. Então, um julgamento, por definição, é uma expressão de habilidade trinária. E quando ele julga, ele percebe aquele objeto, ele o objetifica. Ele o objetifica dentro de um universo binário com um código de operacionalização primária. Entende? Qual é o código de operacionalização primária? É a ambientação que o ser tem, a ambientação que o ser é. Está bem? Uhum. Primário para quem? Primário para o ser em questão. O código primário do ser não pode ser empregado como código primário geral. O código primário geral é o código
de formação do ser humano. São as características que o ser humano tem como habilidades psíquicas e expressões enquanto espécime. Tá bem? Sim. Perfeito. Então nós temos uma estrutura de agência, escolha, que usa como referência uma ambientação e tem como resultado uma expressão do ser. Para isso, o ser precisa de instâncias que o sustentam, tá bem? Uhum. Nessas instâncias ele tem a essência, que dá razão, motivo e lógica para as ações, e funcionaliza o ser em seu meio, e ele tem a alma, que o anima, e ele tem o espírito, que é animado pela alma e funcionalizado pela essência. O padrão instintivo é um padrão ligado à alma. O padrão cognitivo é um padrão ligado à essência. E o padrão interativo é um padrão ligado ao espírito, que interage após ser animado pela alma. Dessa forma, essencialmente falando, tudo ocorre sempre em equilíbrio, tá bem? O instinto é ligado à alma, o espírito é ligado à essência, Não, não? a cognição é ligada à essência Cognição, ok. e o espírito é ligado à interação do meio. Ah, tá. Obrigada. Tudo interage no espiritual. Tudo é percebido através da espiritualidade. Uhum. Já sem a essência, não há sentido na existência, pois as coisas não têm motivo, razão, tampouco são circunstanciadas a algo. Tá bem? Sim, aí o ser fica perdido. Perdido. Se o ser tem Perdidão. uma problematização sistêmica da essência, e ele não sabe por que existe, para que existe ou como existe, ele perde sua racionalização da sua função e perde a cognição para interagir e solucionar problemas das interações espirituais. Então, quando alguém tem crise existencial ou começa a ter uns pensamentos meio nihilistas, assim, é mais ou menos esse processo? Não, o Não? pensamento nihilista não é ruim, tampouco Uhum. pode ser categorizado como um estado de perdição. Sim, essa é a minha interpretação do termo. Né? Eu compreendo, não é uma crítica. Estou Uhum. incluindo e transcendendo. Obrigada. Pensamento nihilista é um movimento de pensadores em uma determinada época na humanidade que justificavam suas interpretações do cosmos como interpretações não pré-determinadas ou justificadas por uma ação natural ou consequência, por uma construção cósmica de ordem, com uma criação e uma razão da existência do acaso. Mas o acaso como um meio, como pontos de probabilidade matemática, onde o movimento nihilista tem todo sentido e, por que não, faz parte de um estágio da percepção do ser. Todo ser inteligente tem um momento nihilista ou expressões nihilistas como um ponto crítico para justificar a sua busca pela ordem ou percepção da ordem no cosmos. Para a construção e percepção da ordem no seu universo pessoal.
Uhum. O movimento positivista ou o movimento nihilista são movimentos que estão corretos em seus pontos de vista, dentro de um contexto histórico e dentro de um contexto do ambiente. Tá bem? Sim. Já a perspectiva que traz como demérito a existência, quase que um processo de depressão, é a funcionalização do que é ruim. Uhum. O nihilista não funcionaliza o que é ruim, Uhum. mas ele justifica o que é ruim através de pensamentos lógicos dentro da lógica que ele usa. Está bem? Uhum. É só para não gerar ambiguidade a quem nos ouve. Obrigada. Carinho. Sim. Voltando. O processo depreciativo do ambiente ou a depressão de si mesmo vem sobre um arquétipo ou um papel que tenta funcionalizar o que é ruim e criar um modo de operação primário do que é ruim. Agora, ruim para quem? Ruim para o agente que escolhe funcionalizar aquela perspectiva. Só que o universo comum tem algumas regras, algumas leis. E a funcionalização do que é ruim, dentro dos critérios do que é ruim para aquele ser, quebra essas regras. E o ser se sente separado e tendo que sustentar um ambiente comum fora do ambiente comum. Esta funcionalização tira o brilho, tira o ânima, tira a capacidade instintiva de se perceber e criar. Com isso, nós temos a funcionalização de uma depreciação de si mesmo em um processo parecido com um looping, onde o Uhum. ser vive e convive com aquele padrão tentando justificá-lo, mas não sustentado pela estrutura comum. Sim. Compreende? Compreendo. Tá bem. Sabendo disso, nós podemos ter uma expressão essencial e justificar o porquê da inteligência ser a união das agências, pois a inteligência está ligada à cognição. E a construção de uma inteligência vem de um processo cognitivo que funcionaliza a essência e a forma ou a motivação das coisas existirem. Isto sendo empregado aos seres humanos vem de uma construção natural dos seres como tribo, dos seres como agentes representantes de uma tribo, onde vários prazeres foram constituídos através do bem-estar da tribo. Entende? Entendo. Ajudar ao próximo é extremamente prazeroso para o ser humano. Através da época ou das épocas, isso foi tomando forma onde ajudar o próximo era ser relevante perante a sua tribo. Esta relevância, para ser mais exato, pós-Revolução Francesa e Industrial, foi adaptada à necessidade de produção perante ao bem-estar da tribo como um todo. O estado de bem da tribo, de fato, depende de alguma produção, pois o acesso de todos ao que é bom é de suma importância. Mas ligar esse estado de bem-estar ou ajuda através de um processo de produção, ou a ideia de representação na falta, é o fundamento do que possibilita o sofrimento dos seres, pois se os outros não têm o que eu tenho e eu tenho um prazer patológico ligado a isso,
eu sempre irei sofrer, pois se alguém não tem, e eu me sinto bem perante a isso, a minha humanidade, através da empatia, vem à tona. Compreende? Mas se ele se sente bem tendo algo que o outro não tem, a empatia dele vem à tona, mas vem percebendo que era pro outro ter também, não é? Exatamente. Daí ele não se sente tão bem, talvez. Exatamente. Se ele se sente bem tendo e o outro não tendo, nós temos um estado de doença. E nós temos um padrão de comportamento doentio ligado à sociedade que tem valores voltados a uma adaptação moderna que não leva em consideração a própria tribo ou a união de expressões tribais. E através de ânsias de aceitação e uma carência constante através da divisão dos seres, temos como resultado uma inibição da cognição, uma problematização do instinto e uma desapropriação do ambiente, onde os seres não se sentem mais representantes e não se sentem mais representados, tendo uma carência por líderes. Compreende? Falhou um pedacinho do áudio agora, nessa última parte. Qual parte falhou? A gente falou da empatia e que daí essas pessoas que têm esse desejo patológico de ter, enquanto os outros não têm, eles não estão respeitando uma estrutura tribal. E daí pra frente eu já não escutei mais. Sim, eu ter e o outro não ter é um despeito. Entende? Uhum. Não desrespeito, é um despeito. É uma ofensa que tem como foco buscar a inteiração do poder. Não é interação, é inteiração. Pois você se inteira em ações, ou se inteira em ações, que te provam ser superior para ser a tribo aceito em uma tribo que não existe. A tribo que foi destituída a nível cognitivo, pois em uma instância instintiva, os seres anseiam por aceitação e estão sempre sendo controlados por uma tentativa de inteiração pautada no consumo. Entendi. Tanto é que a busca por uma interação que seja inteira depende da aceitação e da autoestima, que por sua vez depende de um moralismo associativo, onde os seres reconhecem os padrões, potencialidades e defeitos um dos outros e contribuem entre si para a construção de um ambiente tribal melhor. Isso é bem bonitinho. É bonito, teoricamente. Sim, eu ia perguntar como é que a gente faz isso. A implementação desses padrões vem primeiramente da percepção do problema, que é um moralismo dissociativo empregado em todas as camadas da sociedade. Tá, agora a gente já tem consciência que isso existe. Exato. Agora nós temos a percepção desses padrões que já foram discriminados também. Uhum. E a solução é a implementação de novos padrões aos poucos, mudando o ambiente e informando dados para justificar as novas ideias. Uhum. E é o que está sendo feito também. Tendo uma justificativa associativa, sem qualquer tipo de ambiguidade, pautada nos pilares da lógica e da razão,
Não há contra-argumento ou argumentativa que desqualifique padrões que foram moldados pela evolução durante milhões de anos. Ou não há justificativa moral ou comportamental que tenha como objetivo desqualificar o ser humano de ser um ser humano. Sim. Isso leva um pouco de tempo, mas estamos apresentando as perspectivas agora. E com esta apresentação, temos ações diferentes que não podem mais se justificar na ignorância. Sim. Muito legal. Gostei. A questão, assim, de um ser que acha que ele tem tudo e o outro não tem nada. Isso só é patológico se ele acha que o outro não pode ter, né? Ou o outro Assim, não pode ter, ou o outro pode ter, mas não tem. Ele pode ter se ele trabalhar, ele pode ter se ele se esforçar. se ele cumprir as condicionantes que esse ser está impondo, assim. Exatamente. Se ele pode ter algo se ele se moldar a esse moralismo dissociativo, que não leva em consideração uma série de fatores. Porque todos podem ter. E pronto. Todos podem ter em um ambiente favorável a todos. Sim. Mas o ambiente não é favorável a todos. E agora? Agora nós precisamos mudar o ambiente. Mas enquanto isso, Vamos tirar a ignorância como um modo de operação. Tá. Porque é um fato, o ambiente não é favorável a todos. E dizer que é hipocrisia. Sim. É que ao mesmo tempo que tem pessoas que têm essa necessidade de se inteirar de todo o poder, eu acho que também tem gente que não se sente confortável tendo coisas enquanto os outros não têm. Exatamente. E isso é ruim também. Exatamente. O que é Como, mais natural. sim, como que essas pessoas ficam mais tranquilas assim nesse aspecto? Entendendo que a existência delas não é um problema, pois elas já têm. Como? Entendendo que a existência delas não é um problema, pois elas já têm. E assim, trabalhando e representando uma vida estável, pois um ser estável estabiliza outros. Sim. A problematização da prosperidade também é um processo doentio do ambiente. É isso aí. Eu queria entender melhor. Sim, é um fruto de uma objetificação sistêmica da empatia. É um fruto de uma justificativa ilógica do ambiente perante a falta ou abundância, onde o ser, no grau de consciência que tem, não concorda com as justificativas apresentadas a ele. Aquela historinha do marketing já não funciona mais, onde todos podem ter e todos só não são prósperos porque não são habilidosos o bastante. Sim. Onde a habilidade que faz parte do código primário existencial de todos os seres humanos no ambiente comum pode ser adquirida ou comprada em um curso. E já não vem com o ser humano em seu modo de operação binário. Sim. Tudo isso será mapeado e explicado por nós. Com calma, porque até coisas boas na intensidade ruim são veneno. Sim. Beleza.
Você compreendeu? Eu compreendi. Tem algumas questões assim com relação a essa contribuição de cada ser que eu acho que seria legal a gente falar, se não der nessa, numa outra conversa. É importante trabalhar nas habilidades dos seres antes Tá. de explicar ou funcionalizar a existência, pois nós ainda não apresentamos tais habilidades. Beleza. Eu não me apresentei. É bom quando a gente expõe conteúdo antes de se apresentar. Isso passa uma certa credibilidade. Eu sou Sete de Lira. Sim, é o instrumento musical. Eu, neste trabalho, represento o conhecimento, represento a linha de construção do conhecimento. Nunca vim aqui conversar, pois estava trabalhando muito. Agora, ainda trabalhando muito, temos a necessidade de apresentação para vincular as minhas energias à percepção da terceira dimensão da minha existência. Tá bem? Tá bem, eu agradeço todo esse trabalho. Eu também agradeço o seu trabalho. Eu sou muito puxa-saco de vocês. Tem que parar, porque isso vai ficar no YouTube pra sempre. Mas é Você verdade. também trabalha. Todos trabalhamos. Todos queremos um mundo melhor. Sim. Paz. Paz.